Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Como vocês estão? Se cuidando? Espero que estejam com boa saúde. E hoje estamos aqui para mais uma proposta de aula. Mas antes, vamos lembrar meu nome, né? Tem alguns que já me conhecem. Então a proposta é para a EJA, professora Elisiane. Como é de costume, nós trouxemos algumas pistas aqui para vocês adivinharem para onde nós vamos viajar. Vamos acompanhar? Mas não esqueçam de separar os materiais. O que você tiver em casa, lápis de escrever, canetas, um caderno, uma folha avulsa, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês irem lá buscar e já aproveitem e já higienizem as mãos. Então, pessoal, já pegaram o material? Então vamos continuar. Olha só para onde será que nós vamos. Conhecem essa bandeira? Conhecem essa árvore? Essa bandeira é do Líbano. E aqui no meio está o cedro, que é uma árvore característica dessa região. Será que nós vamos para o Líbano? Opa, agora tem outras cidades. Bagdá e Jerusalém. Já ouviram falar nessas cidades? Jerusalém, ela é conhecida por sediar três religiões. O judaísmo, o islamismo e o catolicismo têm esta cidade como uma cidade sagrada. Que temos aqui? Cavalo da raça árabe, camelo, deserto, oásis. Será que nós vamos para algum lugar que tem deserto? E essas delícias. Quem já provou? Um tabule, uma esfirra, um charuto. Vamos que vamos. E esse material aqui? Instrumentos musicais. Quem já conhece? Tambor, cítara, alaúde. Eu trouxe até uma cítara aqui, olha, para vocês verem de pertinho. É um instrumento musical de corda. Querem ouvir o som? Eu não sei tocar, mas só para vocês ouvirem. Para onde será que nós estamos indo? E esses trajes? Que diversidade de trajes, hein? Aqui eu até trouxe alguns para vocês olharem de pertinho. Tem véu, tem até um traje usado pelas muçulmanas. Já ouviram falar na abaia? Vou mostrar para vocês. A abaia é usada em cima do vestido, como se fosse um segundo vestido longo. Ele pode ser na cor escura, né? E também para as moças mais jovens em tons mais claros. Tem bordados e tem o véu islâmico. Vou mostrar para vocês também. O véu islâmico, ele tem uma forma correta de colocar e algumas vezes é usado para esconder os cabelos também com esse outro acessório. O nome desse lenço islâmico é hijab. Tenho aqui também uns lenços masculinos, tá? Porque já vou falar para onde nós vamos. Vamos continuar? Agora chegou a hora da dança. Vamos ouvir uma dança e apreciar?
E aí, gostaram da dança? Uma dança do ventre, não é mesmo? Dizem que esta dança ela é muito similar aos movimentos que as serpentes fazem. E para onde que nós estamos indo? Conhecem? Esta é a Kaaba. Kaaba é uma casa sagrada em árabe, que seria a mesquita árabe do islamismo. Então ela é um cubo, tá? Como se fosse um cubo, que está revestido por um pano preto, e aqui em dourado vocês podem ver, tem escritas árabes, né? Suratas, que são pedaços do Alcorão. E todos os visitantes, eles circulam, né? Dando voltas em volta desta Kaaba por 7 vezes. E peregrinos e também visitantes, né, não só os islâmicos, vão para conhecer de perto a Kaaba. E aqui, olha, mais ou menos aqui onde vocês estão vendo, é um ponto onde tem a Pedra Negra, que é uma pedra sagrada também pelo islamismo. Para onde nós vamos? E aqui? Aqui, vou contar para vocês, fica em Curitiba. Esta aqui é semelhante à Kaaba, é também um cubo, tá? Inserido numa lâmina de água, que fica numa praça chamada Gibran Khalil. Este é o memorial árabe. Ele foi criado para homenagear os povos árabes. Então todas aquelas imagens que vocês viram e um pouco do que está aqui na mesa faz uma homenagem aos povos árabes, do Ocidente ao Oriente. Então, vamos copiar para onde nós vamos hoje? Para o Memorial Árabe. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Então vamos ao Memorial Árabe de Curitiba. Então, como eu disse, né, ele está inserido numa lâmina d'água. Aqui tem um busto do homenageado, que eu já vou contar para vocês. Só que no momento ele foi para restauração. Olha só, eu fui lá bem de pertinho para tirar foto e mostrar para vocês os detalhes. Entre esta parede e esta parede tem um espaço que daqui você não vê, mas tem um lindo vitral que está aqui e aqui atrás. Aqui eu tirei mais pertinho para vocês verem os arcos, as colunas. Isto são características da arquitetura árabe, os arcos, as colunas, os vitrais. Aqui em cima são azulejos que vieram da Pérsia e são trechos ao Corão, são suratas. Aqui vocês podem ver um detalhe, né, dos arcos, das colunas.
Olha que extensão que tem aqui. E aqui de pertinho para vocês verem o vitral, em formas geométricas, também são chamadas de mandalas. E agora eu vou entrar lá com vocês. Quando a gente entra, a gente vê o detalhe do vitral, que vai do teto ao chão, né? Aqui também é uma biblioteca, que vocês estão vendo livros, e tem mesas para fazer pesquisas, para contemplar, para ler, né? E uma escada que leva ao mezanino. Se você olhar para cima, você vai ver a abóboda. Olha que bonita. Ela é utilizada nas mesquitas para ampliar o som. E olha aqui um detalhe do vitral. Vitral com formas geométricas. Bonito, não é mesmo? Aqui eu tirei uma outra visão que tem mais livros, porque lá dentro tem uma biblioteca. E estou segurando aqui na mão um livro das 1001 Noites. Aqui tem uma coleção. E esta biblioteca, ela pertence a uma rede de bibliotecas, né? Que também estão inseridos os faróis do saber. E como os faróis do saber, tem sempre um homenageado, que neste caso é Gibran Khalil Gibran, um libanês, que eu vou contar depois para vocês detalhes sobre a vida dele. Aqui tem um expositor com livros da cultura árabe e também do homenageado, livros de Gibran Khalil Gibran. Esta biblioteca, ela é uma biblioteca gratuita, que as pessoas podem fazer a carteirinha para levar livros para casa, né? Ou simplesmente podem entrar e ler. Na parede, você vai encontrar também azulejos com frases de Gibran Khalil, conforme seus pensamentos. Tem pensamentos sobre a morte, sobre a dor, sobre a vida, sobre os filhos, e estão escritos aqui. Existem exposições temporárias de quadros, né? Quadros na escrita árabe, que eu trouxe até aqui para vocês um livro da caligrafia árabe. Este livro é de Muafak Helahriel, onde letras árabes formam arranjos. Eu separei um aqui para mostrar bem de pertinho para vocês. Para vocês terem uma ideia, aqui está escrito amor e paz. Aqui na mesa também tem livros sobre a cultura árabe que você pode encontrar lá. ABC do mundo árabe, receitas tradicionais, tem revistas, tem livros que você pode aprender um pouquinho sobre a língua árabe, né? Tem as 1001 Noites em formato infanto-juvenil, livros de contos árabes, fábulas do mundo islâmico. E tem também aqui, olha, um livro da coleção das 1001 Noites, aquela de Sherazade. Bacana, não é mesmo? Quando você vai à biblioteca do Memorial Árabe, além de todos os livros, você tem um contato com toda a cultura árabe. Você vai ver livros do Gibran Khalil. Olha, eu trouxe um aqui que é do meu acervo pessoal. Eu ganhei um livro de Branca de Neve e os Sete Anões. E a escrita árabe, ela é da direita para a esquerda. E o livro aqui, olha, de trás para frente. Bacana, não é mesmo? Uma cultura milenar. Hoje eu estou falando só um pouquinho, mas vocês podem pesquisar e se aprofundar mais, tá bom? Vamos continuar. Aqui estão aqueles azulejos com os pensamentos de Gibran. Eu vou ler para vocês verem como os pensamentos de Gibran, né, eram muito diferentes. Gibran Khalil sobre o trabalho. Quando estiverem trabalhando, sejam uma flauta através da qual o sussurro do tempo se faz música.
Gibran Khalil, sobre o amor. Quando o amor vos chamar, segui-o, ainda que seus caminhos sejam difíceis e espinhosos. Gibran Khalil, sobre a religião. As dificuldades e alegrias da vida cotidiana sejam o vosso templo e a vossa religião. Profundo, né? Então agora eu vou deixar um tempinho para vocês escolherem qual sentimento lhe agradou mais e copiarem no seu caderno ou na sua folha. Então vamos prosseguir. Vamos continuar vendo o que mais tem nesse espaço do Memorial Árabe. Olha o busto do Gibran Khalil. Aqui tem um pedacinho da sua biografia e aqui eu aproximei a foto para vocês verem bem o rosto de Gibran, mais ou menos como ele faleceu. Esse espaço, né, do andar de baixo que eu mostrei para vocês, ele também proporciona muitas atividades culturais, como palestras. Ele é um espaço de visitantes. Aqui, por exemplo, é um grupo de estudantes que veio de fora de Curitiba para estudar a arquitetura do memorial. E aqui um professor também fazendo uma palestra. Então, além de uma biblioteca, é um espaço para atividades culturais. Lá também já teve até uma exposição, onde fizeram uma floresta. Já pensou? Quem imaginaria dentro de uma biblioteca uma floresta para mostrar a biodiversidade? Então aqui montando, né, para vocês verem como que ficou. Lá tinham animais empalhados. Então olha como proporciona diversas atividades, né? Então vocês também podem falar para os professores, né, utilizar esse espaço também com atividades. E aqui está um funcionário, né, está caracterizado aqui de árabe, né, porque além de cuidar da biblioteca, de ser um agente de leitura, ele também é um contador de histórias. Então aqui estou apresentando para vocês, né, o personagem Jamil, e ele é um contador de histórias. Eu já vou contar para vocês quando que acontecem essas histórias. Então, como eu falei, né, ele pertence a uma rede de bibliotecas e faróis do saber, né, da Secretaria de Educação, né, e de uma coordenadoria de projetos. E as contações de história, elas acontecem todo sábado às 11 horas. Então, você pode chegar perto desse horário, né, e esperar a surpresa de um contador de histórias com lindas histórias árabes. Então não esqueçam, sábado às 11 horas. Neste momento está fechado por conta da pandemia, mas quando tudo voltar,
Que tal lá conhecer os contadores de história? Jamil, a Nájila, às vezes Jamil está junto com a contadora, Rania, Faide Al-Sabah, Jasmine, Mahara, na personagem de uma muçulmana, uma gênia, Khadija, e Dini é um gênio. Pode ser até que alguns aí já conheçam, não é mesmo? Olha, eu trouxe até aqui um exemplo, né, de um seriado de Sidney Sheldon, onde a gênia morava dentro de uma garrafa. Quem ainda não conhece, dá para pesquisar. E aqui o nosso homenageado, Gibran Khalil Gibran. Mas antes de falar de Gibran, vocês querem ouvir uma história? Então nós trouxemos para você. A Nájila vai contar um conto árabe. Sente confortavelmente e desfrute de uma história árabe. Olá, amigos! Eu sou a Nájila, uma das contadoras de histórias do Memorial Árabe de Curitiba, Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. Escolhi para contar para vocês a história Um Conto Árabe, a dúvida cruel de um lindo príncipe. Pois era uma vez um reino no Oriente, muito distante, há muito tempo atrás. Lá vivia um príncipe que já se sentia muito solitário, mas muito buscava uma princesa para dividir o seu reino, o seu coração, a sua vida. Mas não achava, pois uma dúvida cruel sempre lhe acompanhava. Ele tinha uma dúvida se aquela moça estava com ele por ele ser um homem bom, de bom caráter, de muitos valores, ou apenas por ele ser o príncipe daquele reino maravilhoso. E isso deixava com que ele, muitas noites, visse a lua surgir, as estrelas brilharem e o sol chegar, sem conseguir no travesseiro sua cabeça deitar. Mas um dia ele resolveu andar por outros reinos, quem sabe? Mas por onde ele chegava, ele sentia, era recebido como um príncipe e, novamente, aquela dúvida permanecia. Mas num dos reinos, bem próximo ao seu, ao entrar um homem com uma cara de bravo, sério, lhe disse: príncipe, irás continuar com esta dúvida? Ele olhou assustado, afinal, só ele sabia essa dúvida que estava dentro do seu coração. Mas esse sábio lhe disse: tens essa dúvida e eu posso lhe ajudar, se aceitares as minhas sugestões. Mas no mesmo momento, o príncipe dirigiu-se com ele até a casa e ali se sentou e foi todo ouvidos. Escutou todas as sugestões. Agradeceu e retornou ao seu reino. Quando entrou, disse a todos que preparassem uma mala para ele para uma viagem muito longa. Para toda essa sua corte, para todo o seu reino, ele falou a mesma coisa. Queria viajar para um lugar distante e iria demorar muito, mas traria boas novas. Todos muito curiosos, mas aceitaram. Se o príncipe não quer contar, mas também se irá trazer boas novas, todos se despediram e o príncipe partiu. Depois de algum tempo, a sua barba havia crescido, ele colocou vestes mais simples e retornou dizendo que era um mercador.
um mercador bem-sucedido e gostaria de encontrar uma linda moça para se casar. Logo que as moças do reino souberam, se dirigiram até a casa do mercador. E lá ele começou a olhar, mas eram muitas que eram bonitas, educadas, cultas. Mas como saber aquela que seria especial? As sugestões do grande sábio. Pois ele recolheu todas que ele havia selecionado. As outras ele pediu desculpas, mas deu a elas, a cada uma joia, porque tinha preocupação que nenhuma saísse dali chateada, entristecida. Pois ele recolheu as que mais lhe agradou e colocou numa mesa pedras preciosas, pérolas, tinham rubis, esmeraldas, água marinha e diamantes, muitos diamantes. Pois deixou que cada um escolhesse a pedra que mais lhe agradasse. E assim pediu todas que estiverem com as pedras preciosas para o lado de cá, e quem tiver com pérolas para o lado de cá. Olhou primeiramente para as que estavam com brilhantes, rubis, topázios, aguamarinhas, esmeraldas, e lhes disse: todas essas pedras podem ser lapidadas, moldadas. Então, cada uma de vocês leve essa pedra para casa e lapide da melhor forma que acharem possível. E façam o melhor delas. Se alguém precisar vendê-las, venda, e faça um bom uso do dinheiro. E eu agradeço de coração a presença de todas. E agora, quando olhou para o lado das pérolas, havia apenas uma moça, muito simples, educada, muito bonita, refinada, muito culta. E ele lhe disse: igual a uma pérola és tu. A pérola, ela é única. Cada pérola é única. Ela vai se formando com o tempo. A sua beleza é única. Não tem uma pérola igual a outra. Tu nunca serás igual a outra moça. Tu és a única. E a pérola não pode ser lapidada. Sempre serás assim como és. E a moça, assustada, primeiro achou que, como ela estava sozinha para o outro lado, logo iria embora, pois escolheu a pérola errada. E ele, muito feliz. E cada vez que mais conversava com a linda moça, percebeu que ela era realmente única, uma linda pérola. E essa linda pérola iria transformar a sua vida e dividir o seu reino com tantos outros súditos. Feliz, diz essa história, este conto árabe, que eles se casaram e que moram naquele lindo castelo e dividem aquele lindo reino com muito amor e muita sabedoria. E contam também que lá eles vivem e viverão felizes e felizes para sempre. Então, pessoal, viram quanta coisa que tem na cultura árabe? Nós aqui estamos falando bem pouquinho, mas você ainda pode pesquisar, não é mesmo? E Gibran Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran era um libanês, né, que nasceu numa cidade chamada Bishrel, no Líbano,
E desde pequenininho, Gibran já se mostrava um menino diferente. Ele gostava muito de desenhar, né? E a sua mãe percebeu isso. Desde pequeno, Gibran parecia ser uma criança diferente. Ele tinha um irmão do primeiro casamento e mais 2 irmãs, Sultana e Mariana. E a sua mãe até protegia Gibran, porque Gibran tinha muitos conflitos com o seu pai. Seu pai era alcoólatra e ele queria que Gibran fosse trabalhar junto com ele na agricultura, né? E Gibran gostava muito de desenhar. Num certo momento da sua vida, a mãe decide ir para Boston junto com os seus filhos, né? Foi sem o seu marido, e lá em Boston se estabeleceu numa colônia árabe, porque iria falar outra língua, então era mais fácil estar junto aos seus, né? E para, assim, ter um futuro melhor, né, eles investiram em Gibran. Então, tanto a sua mãe quanto seus irmãos, eles trabalhavam, né, para que Gibran pudesse continuar estudando, né? Gibran, então, começa a fazer desenhos, vender os seus desenhos, fazia algumas ilustrações para revistas, mais tarde fez até ilustrações de livros, né? E nesse meio tempo, ele voltou dos Estados Unidos para o Líbano para continuar os seus estudos. Ficou 2 anos para terminar seus estudos e retornou novamente para Boston. E sua mãe, então, apoiava esse seu lado artístico, né? Gibran tinha habilidades plásticas, né? E mais tarde até começou a escrever, que vocês vão ver que ele, né, se tornou também um grande escritor, um grande filósofo, né? E Gibran, quando volta, né, fica pouco tempo com suas irmãs e sua mãe, porque naquele tempo tinha a tuberculose e não se tinha ainda remédios, vacinas para que dessem conta, né? Então, em média de 1 ano, Gibran perdeu a sua irmã, o seu irmão, né, Sultana, seu irmão Pedro, e também a mãe de câncer. Então ele ficou muito entristecido, né? E só ficou ele e Mariana. Mariana também continuou trabalhando para poder ajudar o irmão, né? E propôs que ele fosse trabalhar e arranjasse mais dinheiro, né? E Gibran, nessas pinturas, reconheceu uma pessoa que propôs de fazer uma exposição no seu estúdio. E eis que nessa exposição, Gibran conhece o que eles chamam de sua anjo da guarda. Gibran Khalil conhece Mary Haskell, uma professora de Boston, né, que atuava como diretora na escola da sua irmã, e ela se encantou pelas ilustrações, né, pelos quadros de Gibran Khalil, e resolveu ajudá-lo. Daí se tornou a sua mecenas, pessoas que têm dinheiro e que ajudam, né, investem em alguém. E neste encontro, né, da exposição, Gibran ficou encantado por Mary Haskell. Ele tinha 21 anos e Mary Haskell tinha 31 anos. E nesse tempo, com toda a ajuda, ela propõe para ele ir até Paris para se especializar mais, financiou a sua carreira, a sua estadia, fez contatos, porque ela era uma pessoa que conhecia muitas pessoas, e Gibran foi para Paris. Lá conheceu grandes artistas plásticos e cada vez ficava melhor. Quando ele volta, ele já começa a vender mais os seus quadros, e Gibran, como eu disse, se apaixonou por Mary Haskell. Mas aquele tempo era um amor muito difícil, né? Ela já era mais velha que ele, ela já era uma mulher da alta sociedade, e ele, né, lembra que ele vinha de uma vida mais simples, e eles começaram, né, a se corresponder,
né? Quando ele volta para os Estados Unidos, ele vai para Nova York, né? E começa a se corresponder com Mary Haskell através de cartas. E essas cartas, hoje em dia, elas são um tesouro da literatura. Elas estão guardadas em uma universidade dos Estados Unidos, porque elas só foram parar lá depois da morte de Gibran e de Mary Haskell. Mas eu vou contar para vocês isso daqui a pouquinho. Aqui, olha, eu tenho alguns livros de Gibran Khalil. Gibran Khalil tinha um jeito de escrever muito diferente. Então, as pessoas se encantavam pelas suas ilustrações, mas mais ainda pelas suas palavras. Tanto é que hoje em dia, Gibran Khalil, ele é muito conhecido, né, pelas suas palavras. Em 1923, ele escreve um dos livros que ficou muito famoso, que foi, na verdade, o que lhe deu um grande reconhecimento. Em 1923, ele escreveu O Profeta. E este livro, ele foi lançado em todo o mundo. Ele foi traduzido para muitas línguas. Lá em 1923, já era traduzido para 40 línguas. E Gibran, né, ficou então conhecido através do O Profeta. Até o seu nome, né, as pessoas começaram a chamá-lo de O Profeta, relacionado ao seu livro. Depois da sua morte, outros autores escreveram sobre Gibran, o valor de Khalil Gibran, Na Trilha do Profeta. Até o autor conhecido Paulo Coelho escreveu as cartas de amor do profeta, relacionado a essas cartas. Durante 20 anos, Mary Haskell e Gibran Khalil se corresponderam. Se tem guardado no museu 600 cartas de Gibran para Mary e mais 600 de Mary para Gibran. Embora a gente falou de paixão, né, não era um amor assim como a gente está acostumado a ver, né? É quase que um amor platônico. Eles não chegaram a se casar, eles não chegaram a namorar, mas tudo que Gibran fazia, Mary Haskell aprovava. Ela é como se fosse tão famosa quanto ele, né? Gibran faleceu em 1931 em Nova York. Mary Haskell já foi morrer lá pela década de 60. Ela, né, ficou mais um tempo. E nas cartas de Gibran, né, existe um pensamento, né, muito profundo, tá, sobre um pouco daquilo que vocês viram sobre a morte, sobre a vida em si, né? Então aqui estão publicadas, né, um pouco das cartas do amor do profeta, tá bom? Agora, pessoal, eu vou propor para vocês uma atividade que nada mais é do que escrever uma carta. Se vocês quiserem, depois vocês se aprofundam mais sobre a biografia de Gibran, tá bom? Então, nesse tempo que estamos vivendo, é muito importante a gente colocar para fora nossos sentimentos. E eu estava pensando, que tal a gente pegar uma folha e escrever uma carta? Uma carta para você desabafar, uma carta para quem você gosta. Eu até trouxe aqui as minhas cartas que eu tenho guardadas. Hoje em dia não se escreve mais muitas cartas, eu sei, mas era tão bom receber uma carta. Eu tenho aqui, ó, várias cartas que eu guardo com muito carinho das minhas amigas. Eu tinha amigas que foram para fora do Brasil e como era bom saber como elas estavam, contar um pouquinho do que estava acontecendo aqui, não é mesmo? Então, pega uma folha, pega uma caneta, um lápis e escreve uma carta, como se você estivesse colocando dentro do envelope e mandando para alguém. Combinado? Então, pessoal, vamos para essa atividade? Agora vocês peguem o material e escrevam uma linda carta.
Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês ficarem escrevendo. Daqui a pouco a gente se vê. Então, pessoal, talvez nesse tempinho não deu tempo de vocês terminarem toda a carta, mas vocês podem depois fazer com tranquilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se todos já conheciam o Memorial Árabe, o Farol do Saber Gibran Khalil Gibran, e depois que tudo isso passar, eu espero que vocês tenham ficado curiosos, hein? Vocês podem ir lá conhecer, ouvir uma linda história árabe, pesquisar um pouquinho mais sobre a vida do Gibran, quem sabe ler um livro de Gibran. Talvez na primeira vez vocês achem um pouquinho difícil a linguagem dele, que é uma linguagem simbolista, de prosa, mas pense, reflita sobre o que ele está falando e vocês vão ver o quão diferente era o pensamento de Gibran. Eu mesma já li uma vez, já reli, né? E lá no Memorial Árabe você vai encontrar também o livro O Profeta, o seu mais importante livro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem com a gente mais uma vez nessa videoaula, né? E agora eu me despeço com vocês falando um obrigado, só que um obrigado em árabe. Shukran.